Amados e queridos, a minha saudação aqui é com a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha te abençoar poderosamente através deste canal Mensagem Direta. A intenção deste canal é de que você venha a ser abençoada pelo poder de Deus através das Escrituras. É bom sempre ressaltar que nós não somos o dono da verdade, somos cheios de falhas, de fraquezas, mas a nossa intenção através deste canal é de propagar a verdade, a palavra de Deus ao seu coração, e a intenção de que a sua vida seja edificada pela palavra de Deus. E aqui eu tenho um texto hoje para os queridos irmãos, na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, em versículo de número 9, diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição, não permitindo, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que estejam em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e santificação. Agora, eu queria trazer pelo menos 2 pontos aqui para os queridos irmãos, no versículo 9, pelo menos no quesito pudor e modéstia. Pudor e modéstia. Não vamos falar de trança, vamos falar de ouro, pérolas, vestidos preciosos. Pudor e modéstia. Amados e queridos irmãos, é inadmissível uma mulher que professa a fé em Jesus Cristo e tenha o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, viver de uma forma completamente mergulhada na vaidade, mergulhada nas coisas desta vida que fogem do que nós chamamos de pudor e também modéstia. Eu tenho aqui na tela, amados e queridos irmãos, temos aqui a tradução, o significado da palavra pudor. Eu queria fazer questão de trazer aqui para os queridos irmãos, porque alguém pode até pensar que nós somos radicais, extremistas, enfim. Mas a palavra pudor, isso aqui é para uma mulher de Deus, para uma mulher que professa a fé em Jesus Cristo e vive ela, não somente com palavras, mas procuram viver conforme as Escrituras. Bom, a palavra pudor, Paulo está dizendo que isso aí não é bom para as mulheres. Aliás, a Bíblia diz que convém isto para as mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Ou seja, aquelas mulheres que de fato servem a Deus devem seguir isso. E a palavra pudor, vamos lá. A palavra pudor, sentimento de vergonha. Sentimento de vergonha. Pudor, sentimento de vergonha. São pessoas que não por imposição dos homens, mas por ter o Espírito de Deus em suas vidas, elas sentem vergonha de tal uso. Vergonha de expor as suas partes íntimas. Isso aqui é vergonhoso para nós, amados, mas é a pura realidade. Sentimento de vergonha, timidez, causado por qualquer coisa capaz de ferir a decência, a modéstia, a inocência. Então, quando a gente vai falar de pudor, amados, é exatamente esse sentimento de vergonha causado por qualquer coisa capaz de ferir a decência, a modéstia e a inocência.
E existe ainda um outro adjetivo aqui na tradução da palavra pudor, que é sentimento e atitude desenvolvidos por uma educação rígida, calcada em conhecimentos culturais, gerados também por base religiosa, que impede que certas partes do corpo sejam expostas com naturalidade, sem constrangimento, né? Então, amados, é interessante essa questão do pudor. Por isso, amados, que às vezes a gente prega e diz assim que uma mulher que professa a fé em Jesus Cristo, ela, por exemplo, ela vai andar nua dentro da sua casa ou até mesmo no litoral, na praia ou em algum clube, mostrando as suas partes íntimas, mostrando as suas vergonhas, e depois está dentro da igreja, falando em línguas estranhas, profetizando. Mulheres com um decote, mostrando as suas vergonhas. Mulheres de mini saias. Pessoas que até têm uma saia, mulheres que até usam saia comprida, mas o racho da saia vai até metade da coxa. Irmãos, isso aí foge completamente do que nós chamamos de pudor. E agora tem uma questão aqui da modéstia também. A modéstia, a tradução da palavra modéstia é a ausência de vaidade em relação ao próprio valor, as próprias realizações, êxitos e etc. É despretensão, né? E o segundo adjetivo é comedimento determinado pelas exigências das circunstâncias, dos deveres, dos usos e sobriedade. Então, essas são coisas assim, amados, que é bom a gente ressaltar aqui aos queridos irmãos. E é uma recomendação paulina, uma recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo, que as mulheres devem seguir isso aí. Amados, eu pergunto aos queridos irmãos, por que não uma mulher de Deus se vestir de uma forma decente? Por que não uma mulher não se vestir de uma forma adequada? Eu sei, amados, que hoje muitas pessoas reputam isso como usos e costumes. As pessoas têm isso aí, não tem. As pessoas dizem assim, não tem como eu viver isso aí, porque isso aí é um uso e costume, isso já passou. Isso aí já acabou. Mas interessante, o que era pecado, hoje já não é mais. A doutrina que era vivida no passado, hoje já não é mais. Por quê? Acaso, pois, a palavra mudou? Quer dizer que o Espírito Santo revelava que era pecado e hoje já não é mais pecado? Tem alguma coisa errada nisso. Então, amados e queridos irmãos, a ideia desta mensagem, o propósito de Deus para a nossa vida é que nós venhamos ter uma vida de santidade, uma vida apartada das coisas deste mundo. Mulheres que professam a fé em servir a Deus, mostrando as suas partes, colocando a menor saia do guarda-roupa. Para que isto? Será que isto não é para atrair as atenções? Será que não é isto para atrair a visão dos homens? Seduzir um cristão? Para que colocar uma saia curta? Uma saia mostrando as vergonhas? Isto aí, amados e queridos irmãos, não serve para uma mulher de Deus. Isto não serve. Isto traz uma figura estreita de Jezabel, que tenta maquiar a fim de enganar os homens de Deus. Tenta se enfeitar para enganar os homens de Deus. Mulheres de Deus que ouvem este vídeo e que assistem esta mensagem. Você tem o Espírito Santo de Deus? Não dê ocasião para a sua carne. Viva a palavra, se vista decentemente, como uma mulher de Deus. O que era pecado, ainda hoje é. O que era revelado pelo Espírito Santo, que era pecado, hoje ainda é pecado também. Os homens dizem que não, mas a palavra fala que é. O Espírito Santo fala que é. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.